Mais en plus, leur mode de connaître est un mode de participation, ce qu'il appelle une logique de participation. Mas, além disso, o modo, a maneira como esses primitivos conhecem é o que ele chama de uma lógica de participação. Alors, apparemment, ce que Bergson dit de la connaissance intuitive peut ressembler à cette logique de participation dont parle Lucien de Vibrul. Aparentemente, o que o Bergson chama de conhecimento intuitivo pode parecer semelhante a essa noção de lógica de participação. Mais là où Lucien de Vibrul distingue deux humanités différentes parce que leurs capacités cognitives sont différentes, Mas onde você tem essa divisão da humanidade em dois grandes blocos, porque a capacidade de conhecimento é diferente, Bergson considère une seule et même humanité avec deux modes de connaissance du réel. o Bergson, de maneira nenhuma, tem o mesmo olhar. Ele vai dizer há uma só e única humanidade, com duas abordagens diferentes, mas o modo de conhecimento é um só. Et estime que l'idéal humain, c'est un humain précisément chez qui les deux modes d'approche se seraient développés de manière harmonieuse, ensemble et équilibrée. E o que o Bergson diz, o modo de desenvolvimento dessas duas abordagens, o ideal é que isso se faça mesmo na diferença, mas a partir de uma harmonia e de uma harmonia. La négritude est-elle lévi-brulienne ou est-elle bergsonienne? E aí a pergunta que o professor coloca é: a negritude fica em qual dos dois campos? Com qual das duas óticas? On a accusé la négritude d'être un essentialisme lévi-brulien en exaltant le mode de connaître par participation. Uma acusação que se faz é de que a negritude participa dessa primeira abordagem do Lévi-Brul porque essencialmente foca a noção da participação, mas de maneira sectária. Ce que j'ai dit de la manière dont Senghor lit Bergson et considère l'importance de la révolution de 1889 montre que la négritude est bergsonienne, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais estimé que les Noirs africains relevaient de la raison participative par différence avec la raison analytique du blanc européen. E a leitura do Senghor é de que não, a negritude deve ser considerada de maneira bergsoniana, porque a razão analítica fundamenta essa visão, diferentemente da primeira. Parce que Senghor n'a jamais dit que les Noirs n'avaient pas de logique. Porque o Senghor nunca disse, o Bergson nunca disse que os negros não têm uma lógica. Isso falando, claro, do primitivo do qual o professor citou há pouco. J'ai dit cela parce que le grand reproche que l'on fait à Senghor et à la négritude de Senghor, c'est quand on cite une parole qu'il a écrite en 1939 où il dit « L'émotion est nègre comme la raison est hellène ». E isso por quê? Porque se costuma se recriminar o que o Senghor disse em 39, citando a emoção é negra, assim como a razão é helena. Les détracteurs de la pensée senghorienne ont toujours dit « Ah, il est en train de dire que les Noirs sont plutôt émotifs, ce sont des gens de la danse, etc., qui réagissent, sont purement réactifs, alors que le blanc albo-européen est rationnel, froid et réfléchi logiquement. » Então, foi uma visão caricatural muito fácil de se fazer em cima do Senghor, porque ficou fácil desviar a frase dele, no sentido de dizer, os detratores, claro, o que ele está dizendo é que os negros são emotivos, é mais para a música, para o canto, para a emoção, enquanto que os brancos, os europeus, são mais razão, lógica, logos. Si on comprend parfaitement le bergsonisme de Senghor, mas se ler, se compreender o bergsonismo do Senghor como deve ser, on comprend la signification qu'il donne au mot émotion, qui est un concept bergsonien. Mas aí compreende-se o significado que o Senghor confere à palavra emoção, e o significado que ele confere é completamente bergsoniano. Repris par Sartre d'ailleurs dans son esquisse d'une théorie des émotions. Que, aliás, é um conceito retomado pelo Sartre no esboço sobre as emoções, justamente. L'émotion n'est pas le contraire de l'intellectualité.
A emoção não é de maneira nenhuma, segundo Bergson, o contrário da intelectualidade. L'émotion est supra-intellectuelle. A emoção é supra-intelectual. C'est la capacité de sortir de soi pour faire un avec l'objet. É a capacidade de sair de si mesmo para fazer um único, para se juntar ao objeto. Par conséquent, si je traduis maintenant la fameuse, l'infamous formule de Senghor, Então, se ele for traduzir, se traduzirmos agora a famosa e infelizmente traduzida fórmula do Senghor, elle signifie que les œuvres produites par le monde africain sont à l'émotion. isso significa, a boa tradução, diz o quê? Que as obras produzidas, né, por esse mundo africano pertencem à esfera da emoção. Ce que les œuvres produites par la tradition gréco-romaine sont à la raison. E isso se equipara ao que? As obras produzidas pela tradição greco-romana pertencendo ao âmbito da razão. L'idée que la statuaire de tradition gréco-romaine est le fruit de la raison analytique, E a ideia de que a própria estatuária dessa razão greco-romana é o resultado, é o fruto da razão analítica, de la manière dont l'art africain non mimétique est le fruit de l'émotion. da mesma maneira como a ideia de que a arte africana não mimética é resultado da emoção. Si on comprend les choses dans la signification technique de ce que c'est qu'une analogie, parce que Senghor construit là une analogie, Se nós formos olhar para ele buscarmos a compreensão disso que o Senghor está fazendo, que é uma analogia, la parole est tout de suite moins scandaleuse. evidentemente a palavra em si deixa de ser menos escandalosa do que ela foi. En disant cela, j'ai donc commencé déjà à parler de l'art et de la signification de l'art. Falando disso, ele já fez o gancho agora para discutir a arte e o significado da arte. Senghor, Bergson ou quelqu'un comme Nietzsche partagent cette notion que l'art est un mode de connaître, que l'art est connaissance. O Senghor, como Bergson, como Nietzsche, compartilham o conceito de que a arte é um modo de conhecimento. Que l'art est la meilleure manifestation de la connaissance vitale du réel. E que a arte é a melhor manifestação do conhecimento real, do conhecimento do real, vital do real. Et c'est en cela que la philosophie bergsonienne de l'art comme la meilleure manifestation de l'intuition E é nesse ponto que arte, como melhor manifestação de intuição, que é um conceito do Bergson, et de la connaissance vitale, e do conhecimento vital, encore une fois, rencontre ce que Senghor estime être la voie des Africains. vai de encontro ao que o Senghor considera ser essa via, né, esse olhar do africano. Il y aurait donc une forme de connaissance poétique du monde, Ou seja, haveria, segundo ele, uma forma poética de conhecimento do mundo, à côté d'une forme de connaissance analytique du monde, ao lado de uma forma de conhecimento do mundo que é analítica. les deux demandant à être de manière équilibrée développés dans une humanité complète. E a humanidade completa seria, como ele já citou anteriormente, uma integração de desenvolvimento harmônico de ambas. Voilà ce qui donne une sorte de configuration générale de la négritude comme afro-bergsonisme. Então, a negritude como afro-bergsonismo se insere nesse quadro geral que ele resumiu, Et la leçon que j'en tire est la suivante, e a conclusão à qual eu chego é a seguinte, pour terminer. concluindo. Voilà une philosophie qui affirme une identité nègre, Essa é uma filosofia que afirma, sim, uma identidade negra, et qui, dans la constitution de cette identité, entre en conversation avec un philosophe qui n'a jamais parlé même de la colonisation. e que nessa discussão vai promover uma interlocução com um filósofo que jamais falou nem refletiu sobre a colonização. Cela signifie qu'une philosophie donnée peut porter en soi une puissance de signification, un pouvoir de signifier, Então, esse poder de significação é possível por uma filosofia qui, en principe, n'est pas littéralement inscrite dans cette philosophie. que, em princípio, não está inscrita nessa filosofia que tem esse poder de alcance.
l'élan vital ou la durée ou l'intuition. O elan vital, os 3 pontos que ele citou, elan vital, duração e intuição, os 3 elementos da filosofia do Bergson, N'avait pas vocation à avoir une signification postcoloniale. não foram pensados, né, não tem essa vocação primeira de se inserir num contexto, numa discussão de pós-colonialismo. Et voilà que la négritude leur a conféré cette signification. Mas é a negritude que conferiu significado a esses 3 pontos centrais desse pensamento. C'est la raison du caractère paradoxal de mon titre, Bergson postcolonial. Eis a razão do título, né, do trabalho dele, Bergson pós-colonial. Et cela signifie de manière plus générale, cela nous rappelle la signification de la philosophie d'être rencontre et d'être dialogue. E isso remete justamente ao significado da filosofia como encontro e como diálogo. Développer les épistémologies du Sud, ça ne signifie pas tourner le dos aux épistémologies du Nord. Desenvolver as epistemologias do Sul não significa dar as costas às epistemologias do Norte, Mais les traduire dans les termes des enjeux qui sont les nôtres. mas traduzi-los em termos, né, dos desafios que são os nossos. Et c'est sur ce mot de traduction qui est au centre de mon travail que je vous dis merci de votre patience. E ele ainda por cima agradece pela nossa paciência. Antes de passar a palavra para a Silene, só registrando aqui, a pessoa se referiu à professora Isilda, que está aqui presente, professora do departamento, registrando a presença também do Ivo, que é um estudioso da filosofia nietzschiana. E gostaria de falar do João também, que estuda Bergson e a questão dos animais. Eu não sei exatamente, né, qual é o tema, mas eu sei que gira em torno disso. Eu gostaria de fazer um agradecimento também, que eu deixei de fazer no momento certo, mas não quero deixar passar batido, mas a toda a ajuda que o Bernardo está pela força que o Bernardo deu a todo esse acontecimento aqui. Então eu vou passar para a Silene. Fique à vontade, Silene. Boa noite. Eu faço em português no normal, né? Aí você. Obrigada ao convite. Mais uma vez, ontem a gente já esteve no Taperá, né? E hoje estamos aqui. Eu queria agradecer enormemente ao Kleber, ao Sandro e ao professor Soleimani. Ontem nós já conversamos um pouco e hoje novamente nessa fala dele enorme, complexa, que eu vou tentar, na verdade eu vou tentar fazer 2 questões, 2 comentários, né? Não sei se o Kleber também vai fazer alguma questão, mas eu gostaria de, primeiramente, na verdade, fazer alguns comentários. O professor começou falando da filosofia do Bergson possuir um certo sentido de engajamento antes das filosofias consideradas engajadas, né? E eu me lembrei da filosofia de Sartre, Camus, etc. Eu me lembrei de um filósofo que pouco estudado, talvez hoje, um leitor do Bergson, que é o Vladimir Yankelevich. E ele comentou isso num livrinho chamado Primeiras e Últimas Palavras. É um texto de conferências e ele justamente situava, eu não me lembro de que ano que ele dizia justamente que se fala muito das filosofias existencialistas e se esquece que antes das filosofias existencialistas o Bergson falou de uma liberdade, de uma tomada de consciência de si e de uma liberdade que a princípio se fala que ela é interior, mas ela se expressa, né? Ela é expressão, né? Então ela é também doadora de sentido, né?
Então, só para comentar isso primeiramente, né? E depois, uma coisa que me veio ao ler o livro, que eu gostaria de ouvi-lo falar, me parece, pensando na obra do Bergson, né? Que o que está em jogo aqui nessa leitura, nesse novo sentido dado à filosofia, né? O que o pensamento do Senhor fez, né? O sentido que o Senhor deu à filosofia do Bergson, trazendo a negritude, né? À tona, esse poder de significação que tem a filosofia do Bergson, perpassa duas obras, que, né, é o ensaio sobre dados imediatos do conhecimento e as duas fontes da moral e da religião, me parece, intermediadas com a evolução criadora, né? E o que eu achei bastante interessante ao ler o seu livro, né, Bergson pós-colonial, no início, justamente quando você fala dessa relação da Revolução 1899, né? Que é justamente o impacto do surgimento do ensaio sobre os dados imediatos da consciência. É lá que surge uma oposição entre espaço e tempo. A intuição ainda, o termo intuição ainda não não surgiu no Bergson, né? Somente a noção de duração, né? E lá, eu não estou com o livro, mas lá justamente o Bergson tem uma definição que ele diz assim: o movimento é uma síntese mental, né? Os bergsonianos. E me parece que, eu estou tentando pensar aqui de movimento mais geral, mas me parece que isso vai ressoar no manifesto filosófico que ele vai fazer, que é Introdução à Metafísica. É justamente em 1902, né, publicado em 3, é justamente lá onde ele vai fazer a oposição entre análise e síntese. Dois métodos de conhecimento, né? A noção de intuição vai aparecer, o próprio método vai estar lá, mas já estava esbotado lá no ensaio ao fazer essa divisão entre espaço de um lado, duração e movimento de outro. E ao falar que o movimento é síntese, isso é muito interessante, ao meu ver, é marcante, porque, se eu não me engano, há um momento aqui do teu livro que o Senhor fala, justamente, se eu não me engano, justamente onde há a oposição com o Lévi-Bril, que justamente você fala que, em oposição à filosofia analítica, né, ele propõe a filosofia da síntese. Eu acho que é isso, né, se eu não me engano, né? E eu acho que isso eu achei bastante interessante, porque parece que isso é uma via, essa oposição é que vai mover, né, justamente o pensamento dele, e vai de encontro ao que você colocava aqui já na tua fala, quando você vai, e aí eu já pularia para a evolução criadora, né, que é justamente onde você vai falar você fala que é o momento bergsoniano, o momento bergsoniano não estava no ensaio, mas a evolução criadora, como você situa bem, a conferência do Bergson, né, a leitura feita pelos egípcios, né, justamente onde a discussão é o biológico e a oposição ao mecânico. É um novo momento, né, mas e aí eu insisto na palavra síntese, né, porque é justamente pensar uma totalidade biológica, né, e se a gente pensar lá na oposição com Lévi-Bril, que representaria o pensamento ocidental, lógico, mecânico espacializando, analítico, jamais ele pensaria essa totalidade buscada, né? Jamais ele, né? Que é sintese, né? Então é impressionante a maneira como ele leu e trouxe isso para justamente pensar a relação colonial, né? Kleber concorda, né? E na verdade, quer dizer, o elan vital estaria aí como essa força, né, propulsora
Eu diria que seria quando você diz que é o trabalho ordinário da vida, né, em oposição à divisão mecânica, seria o próprio trabalho da adoração, né? A adoração como síntese, justamente. Né? A memória, né? Não existe esse movimento da adoração se não é síntese, né? Se ela não for síntese. Né? Então, na verdade, seria esse primeiro comentário aqui, né? Mas na verdade acho que o segundo comentário seria quase a mesma coisa, mas eu acho que eu vou completar mais um pouco, né? Mas assim, eu acho que eu falando isso já consegui colocar o que eu queria, né? Porque eu acho que isso tudo vai no sentido de você colocar, né? Como você colocou, né? Quer dizer, isso tudo seria valorização da intuição, né? E vai de encontro, quer dizer, jamais a visão analítica conseguiria pensar uma única humanidade, né? Em resumo, o pensamento lógico, ocidental, europeu, ele vai sempre pensar essa via analítica, né? E é impressionante como isso significa a revolução bergsoniana, né? Isso é muito para nós pensarmos hoje, né? Nossa própria situação, né? De pensar no sentido de pensar a unidade, de pensar a síntese, de não dividir, né? de fortalecer, né? Como você estava dizendo, né? Da ideia de que um dos princípios, né? Da filosofia senhoriana é justamente o aumento da força, né? E essa tarefa de ser... exatamente, eu vou terminar dizendo isso, porque eu gostei muito dessa ideia do significado da humanidade estar ligado à ideia de que nós temos uma tarefa, né? E essa tarefa justamente o futuro, né? E também me leva a pensar no Bergson, né? Porque é a ideia de que a adoração, né? Essa ideia de trabalho ordinário da vida como sendo um trabalho da adoração, justamente nos leva, né, para o que nós seremos, né? Para uma ação que, por Bergson, uma ação livre, mas é uma luta, né? Me parece, a leitura do Senhor deve ser vista a partir dessa ideia de luta, né? De aumentar a força, né? Então, o primeiro comentário seria esse, professor. Muito obrigada. Merci beaucoup. De novo. Merci énormément pour ces commentaires. Je suis évidemment 1000 fois d'accord avec vous et merci d'avoir éclairé cet aspect des choses quand vous rappelez cette notion de mouvement comme étant une synthèse mentale. Essa noção de movimento como sendo uma síntese mental, professora, só abrilhantou o seu resumo, que colocou também as questões centrais. Effectivement, c'est la réflexion sur la liberté et sur la durée qui apparaissent dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Então, é a reflexão sobre a liberdade e a duração que aparece no ensaio sobre. L'intuition n'est pas fortement thématisée dans ce premier ouvrage, mais elle est présente. Porque a intuição, como a senhora disse, não está... ela está presente, mas ela não está ainda valorizada enquanto tal. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas, si vous parlez de durée, vous parlez forcément de l'intuition, parce que le seul moyen de connaître la durée, c'est par l'intuition. La raison analytique, par définition, ne peut pas connaître la durée, parce que la raison analytique analyse le temps en moments. A razão analítica analisa o tempo como momentos. Então, a única maneira de dar conta, de conhecer a duração, é pela intuição. Então, eis aí essa presença da intuição que subjaz. La raison analytique a pour elle le langage. Le langage parle la raison analytique. Porque a razão analítica tem o que como ferramental principal? A linguagem. L'intuition ne peut avoir comme langage que la métaphore, c'est-à-dire une manière de tordre le langage pour essayer de se glisser dans lui et d'exprimer ce qu'il est.
enquanto que a intuição vai justamente não lidar com a linguagem dessa maneira que não seja a de se imiscuir como metáfora para poder traduzir a linguagem enquanto tal. C'est ce qui fait l'élégance et la beauté profonde de l'écriture bergsonienne, qui est presque poétique quand il écrit en français. Por isso é que a escrita do Bergson é tão bonita, tão elegante, quase poética quando ele escreve em La francês. poésie et la métaphore étant cette manière de dépasser le langage dans le langage lui-même. Ou seja, a poesia e a metáfora são o que? O ultrapassamento da linguagem, né, enquanto linguagem. Et cet élément, effectivement, est très important. Merci de l'avoir précisé. Então, esse elemento, professor, realmente é fundamental. Muito obrigado por tê-lo precisado. Et je suis aussi également d'accord avec vous. L'augmentation de la force de vivre et la réalisation de l'humanité comme tâche, c'est précisément une des leçons qui font que Bergson, aujourd'hui, est présent encore parmi nous, est revenu. E ele também concorda consigo, né? Esse aumento da força do viver e a realização da humanidade como tarefa, esses dois pontos é que fazem que o Bergson seja tão presente hoje em dia. Justement, aujourd'hui, le caractère fragmenté de notre monde fragmenté par les ethnonationalismes et les autoritarismes dont parlait Sandro tout à l'heure. E como disse o Sandro há pouco, o nosso mundo contemporâneo tão fragmentado pelos nacionalismos, pelos autoritarismos, Commande que nous retrouvions cette leçon bergsonienne de l'humanité comme tâche. pedem que nós possamos ir de encontro e recuperemos essa lição que é do Bergson, da humanidade como tarefa. Merci. Obrigada. Nós poderíamos fazer um lance de perguntas e depois para lá para mesa, Não tem problema. fazer um círculo, talvez, né, que fala, até retornar à mesa e novamente. Estou indo. Pode falar, né? Eu não sei se está gravando, porque se gravou, precisa do microfone. Obrigada, professor, pela conferência. Eu fiquei pensando sobre essa questão do ressurgimento do Bergson hoje, em relação também a isso que você comentou no final. Me veio a hipótese, né, de que toda essa questão também, dessa questão das Bergson, venha numa tentativa de encontrar um outro critério normativo, né, outro critério ético-político, que não aquele da razão. Existe um debate hoje sobre, né, da razão comunicativa, a razão mais pública, de filosofias mais de fundo mais neo-kantiano, né? E existem outras linhas no campo progressista que vão mais pela questão da vida, né, da afirmação da vida. E aí talvez isso exigiria um conceito, né? Seria um conceito de vida, não basta afirmar a vida, mas dizer qual é a vida que a gente afirma. E aí eu fiquei pensando que talvez o Bergson também venha nisso, né? Um certo conceito de vida que serve como critério normativo para um outro tipo de política no campo progressista, que não é essa, né, esse neocantismo que é tão forte também, né? Aí, é uma hipótese que me veio ouvindo sua fala, e eu queria saber o que você acha que também pode ter um pouco a ver com isso, assim, né? Je pense que vous avez infiniment raison et que c'est surtout d'ailleurs le dernier texte de Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, qui vous donne encore plus raison. Ele considera que sim, você tem razão. Você fica aí, senão não grava, obrigada. Ele considera que sim, completamente sim, você tem razão, e que é o último texto do Bergson que confirma o quanto você tem razão. Par exemple, le fait que Bergson ait donné droit de citer dans la réflexion philosophique à la figure du mystique. Justement, cette manière d'aller dans des directions qui ne sont pas les directions de la raison analytique et qui essayent de mettre en place un autre critère normatif. Puisque, comme vous le savez, dans les deux sources de la morale et de la religion, le mystique joue un rôle très important dans la réalisation de la société ouverte et de cette humanité créatrice qui est notre tâche.
Exemplo disso é o conceito de místico e de misticismo valorizado pelo Bergson, né? Justamente na realização, na possibilidade mesma, né, de humanidade como tarefa, de evolução criativa, etc., porque confirma o que você disse, por quê? Porque ele abre a porta para outras direções possíveis, que não só dessa razão analítica, né, com aqueles critérios normativos que são os da razão, do logos grego, etc. Et d'ailleurs, il explique bien que cette idée de cette humanité à réaliser, c'est une idée qui peut nous venir de la raison